Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu estou no livro de 1 Pedro, o capítulo é o 4 e o versículo é o 7. 1 Pedro 4, 7, que nos diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Aqui era o apóstolo Pedro, enviando essa carta aos seus discípulos, os discípulos que ele fez depois de Jesus. Jesus subiu. Então ele falou: sede sóbrios, esteja sempre com sobriedade, vigiando em oração, em santidade, e também fazendo caridades. Já sabemos que a caridade é a verdadeira religião, a qual Cristo disse que naquele grande dia ele vai separar os bodes, das ovelhas. E ele disse que naquele grande dia muitos vão chegar e dizer: Senhor, Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei enfermos. E ele vai dizer assim: não vos conheço, afastai de mim, praticastes a iniquidade. E eles perguntam: mas como foi isso? Ele diz: olha, eu tive fome, não me desse de comer. Eu tive sede, não me desse de beber. Tive nu, não me cobriste. Doente, enfermo, tive preso, tudo. E tu não me visitasse, não fizesse nada por mim. E aí os discípulos lhe perguntam: mas como, quando a gente te viu assim? As pessoas perguntavam, ele contando essa parábola para os discípulos, Aí ele disse: olha, toda vez que via alguém que necessitava, e vós tendo, não fazia o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está pecando, e se ajudar aquele necessitado, até multidão de pecados serão perdoados, disse Pedro, Aí, sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações, e cada um administre aos outros um dom como recebeu, aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um de nós temos que ficar na liberdade que Cristo libertou. Cada um de nós temos que procurar saber qual foi o dom que Deus nos deu, para seguir o dom que Deus nos deu, que são muitas formas da graça de Deus para conosco. Ainda diz lá em Hebreus: se tu tem o dom de exortar, exorte e saiba como exortar. Tem o dom de ensinar, ensine. Tem o dom de pregar, pregue. Tem um dom de louvar, louve. Tem um dom de abençoar as pessoas, abençoe. Tem um dom de ser intercessor, que é para mim o melhor dom. Interceda, seja intercessor, clame a Deus, Clame a Deus por as pessoas, que é um dom, é o dom de intercessão. São muitas as formas, graças de Deus nas nossas vidas. Diz assim, os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós temos que ser bons dispenseiros. Quer dizer, que dispensa? O que é dispensa? Dispensa, eu entendi que é uma casa que tem sempre um quartinho da dispensa, de guardar coisas que ele nem usa.
coisas que usa e coisas que às vezes nem usa, mas quando precisa está ali. Eu mesmo tenho um lugarzinho da minha despensa, pequeno, mas quando eu preciso ali de um alicate, eu preciso de uma chave de fenda, eu preciso de um martelo, de uma serra, está ali. Sabe, nós temos que ser esse quartinho de despensa, nós temos que ser dispenseiros da multiforme graça de Deus para com os que vêm até nós, para aqueles que precisam de nós. Não é aqueles que vêm sempre buscar todo dia a mesma coisa, todo mês, e querendo, ali já se torna até, a gente muitas vezes dá, mas não dá mais com prazer, porque sabe que a pessoa que acostumou. Não se conformeis com esse mundo, não é para se conformar com essas coisas. Nós temos que ser dispenseiros de Deus, com muitas formas que Deus nos deu para ser dispenseiro. Não é ter sempre alguma coisa em mãos, né, para doar. Não. Às vezes nós não temos para doar. Mas se você não tem, ore por a pessoa, ore por ele, ore por ela, para que Deus venha levar ele até um despenseiro que tenha. Quando eu digo assim, material, comida, uma roupa. Mas se essa pessoa precisa de uma libertação, ore por ela. Se uma pessoa precisa de cura, de saúde, ora por ela. Porque a palavra de Deus diz que o Elias, ele sendo sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou e Deus parou a chuva por 3 anos e 6 meses. Depois ele orou de novo e Deus mandou que a chuva voltasse, viesse e regasse a terra. E ele era sujeito às mesmas paixões, está dizendo, não está dizendo que Elias era santo dos santos, não. Mas se orarmos com fé, pedimos e principalmente orando pelos outros, Deus ali se aplaca em favor, porque nós não temos para dar o material para Ele, mas nós temos para clamar a Deus, para que Deus envie um supridor, um remidor. Deus tem multiformas de abençoar. Mas também podemos dizer, Senhor, eu não tenho para abençoar, para muitas vezes ser apagado a multidão de pecados, como Pedro disse. Muitas vezes nós podemos dizer, Senhor, eu não tenho como abençoar essa pessoa. Então, coloca em mim o poder de abençoar. Coloca em mim o poder de ter também a matéria, o material para suprir as necessidades físicas dele também. Nós ali já podemos orar já por nós mesmo, né? Já podemos orar por nós mesmos, para que Deus venha nos dar, para que possamos ajudar ao que está necessitado. Mas de início podemos assim dizer, Senhor, traz algum despenseiro que tem uma despensa cheia que possa doar para ele. Mas podemos pedir, Senhor, me faz um despenseiro de verdade. Eu quero ser essa despenseira. Eu quero ser uma dispensa cheia de coisas materiais para dar, porque a palavra de Deus diz assim, quando alguém vem pedir alguma coisa, gente, se a gente dizer, vai em paz, que Deus te abençoe, a barriga dele está colada nas costas. No momento ele precisa de
de um alimento, no momento ele precisa de uma água para matar a sua sede, um alimento para matar a sua fome. De instante, temos que dar o pão nosso de cada dia para que ele venha se fortificar e aí andar um pouco mais e chegar no lugar que tem a maior abastança. Então, muitas pessoas estão ali muito espiritual, pensando só no espírito. Senhor, eu quero ser santa, eu quero ser santo, eu quero viver para a tua glória, eu quero viver para o teu louvor, eu quero pregar, eu quero ser tua, eu quero ser teu, eu quero viver em santidade, eu quero ouvir mais de ti, eu quero sentir mais de ti, eu quero ser apaixonada por ti, pela tua palavra. Amém, glória a Deus, aleluias, que é isso que eu falo, minhas orações são essas. Mas temos que pedir também, Senhor, me faz dispensa de verdade, que eu possa ter materialmente e espiritualmente para doar, para dar de bom grado, para abençoar aqueles que são de pouca sorte, de baixa sorte, de menor sorte. Nós temos que orar a Deus dessa forma. Não vamos nos contentar com miséria, não. Não vamos nos contentar com insabedoria, não. Vamos pedir, Senhor, eu quero mais sabedoria, eu quero mais sim, inteligência, conhecimento. Eu quero mais ser, Senhor, ser uma pessoa conselheira, uma pessoa que tenha um espírito de conselho. Eu quero ser uma pessoa mais forte, porque com palavras as pessoas me fazem cair. Eu quero ter mais temor ao Senhor, mas também quero ter, sim, o pão nosso de cada dia, para podermos repartir com o que não tem. A palavra diz que o preguiçoso tem que trabalhar para ele e para ter que repartir para aquele que não tem. Não é aquele que é preguiçoso, é repartir com aquele que se esforça e quase não tem, porque ele é de pouca sorte, de baixa sorte. Então, vamos orar por eles e lutar para que Deus venha, clamar mesmo para que Deus venha nos fazer verdadeiramente despenseiro da multiforme graça de Deus. Amém? Me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.